Esse aí foi da Guedes, né? Fazendo hip hop gaúcho aí, trazendo a realidade local, né? Falando até da nossa Viamão aí, das nossas periferias, onde que a violência, infelizmente, predomina. Por que a violência acontece nos países? Porque há a ausência do Estado. O Estado brasileiro é ausente. Por que o Estado brasileiro é ausente? Porque é sócio da violência? É sócio do crime? É uma pergunta a ser respondida. Não tenho a resposta para isso. Mas o crime movimenta e é sustentado pelo Caixa 2, pelo contrabando. Contrabando de droga, contrabando de cigarro, contrabando de bens duráveis, contrabando de armas. Então, e isso tudo é produzido por quem? Pela grande empresa, pela grande indústria. Então, o primeiro ponto é a ausência do Estado na fiscalização da produção, principalmente da produção industrial brasileira. Há uma deficiência, no mínimo e para mim proposital, desta fiscalização da grande indústria brasileira, e a gente não sabe realmente o que é produzido. Eu acredito que o PIB brasileiro ele é subestimado. Aquilo que é publicado é muito menor do que o realizado. E aí já começa a falta de recurso, porque os impostos são cobrados a partir da produção brasileira. É o que sustenta, né? Quando a gente paga imposto lá no arroz, no feijão, no leite, na carne, no pão, esse imposto teria que ser revestido em fiscalização e em segurança, para início de conversa. E depois vem as outras questões essenciais: trabalho, renda, educação, saúde, transporte, tudo isto é atribuição do Estado brasileiro. Mas essa questão do crime organizado está em todo o país. A sustentação, né, armamentista desses grupos criminosos é muito cara, né? Aquilo que a gente vê na televisão e algumas regiões aqui de Porto Alegre se vê nas ruas, aquelas pessoas que moram em áreas conflagradas assistem isto ao vivo. Assistem ao vivo. Né? As armas de grande poder mortal são muito caras. É só a gente entrar numa pesquisa rápida na internet e a gente vai ver quanto que custa um fuzil, uma parabela, né? Eu sou do tempo da parabela ainda. Uma automática, uma 7mm, não sei quantos milímetros tem esse tipo de coisa. Mas é muito caro. É muito mais do que 5 mil reais. E aí tu vê o cara segurando um fuzil daquele, uma metralhadora daquelas, sem chinelo, sem sapato e no máximo com chinelo, de bermuda e sem camisa. E aí tu percebe que essa descrição é típica, né, do morador da periferia brasileira, que não tem condições de se vestir, porque não tem atendimento estatal, não tem trabalho. E esta mesma indústria não consegue gerar postos de trabalho, porque não quer, porque não dá lucro gerar postos de trabalho. Então, utiliza uma mão de obra subdimensionada e lucra muito em cima de poucos trabalhadores. Então, este é o grande embate que deveria ter sido feito e deve ser feito, porque a exigência da população deve estar, e a partir disso, que haja fiscalização e que as polícias federal, estadual, militar ou não militar estejam comprometidas com a legislação brasileira, com a Constituição brasileira. E para isto, esta guarnição, vamos dizer assim, esse efetivo,
tem que ser muito bem remunerado. Muito bem remunerado para que não se corrompa. Porque a corrupção é uma praga da humanidade que deve ser sempre fiscalizada também. Então é fundamental, né, que a força policial brasileira seja treinada, educada, mantida e sustentada por esse Estado, muito bem remunerada para que não caia na vala comum da corrupção e não vá para o paramilitarismo que a gente está falando e denunciando aqui já há meses. Em cima disto, a gente não vê propostas plausíveis, principalmente do candidato Jair Bolsonaro, que direciona a sua fala somente para o privilégio daqueles que lhe apoiam. As grandes empresas, né, principalmente as empresas de mineração e as empresas extrativistas, e o latifúndio grilheiro que domina o norte brasileiro, o centro-oeste e o norte brasileiro. Então, e a última notícia que sai é de que Jair Bolsonaro pretende fazer a fusão do Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura, para, segundo ele, para desburocratizar as liberações das licenças relativas ao meio ambiente, para liberar o desmatamento, para liberar a exploração extrativista a qualquer custo. E, mediante isso, servidores do Ministério do Meio Ambiente protestam contra essa possível fusão e foram para a frente do Ministério do Meio Ambiente. ONGs lançam manifesto contra a proposta de Jair Bolsonaro. Foram cerca de 100 pessoas que ocuparam a entrada do Ministério do Meio Ambiente em protesto contra a possível fusão da pasta com o Ministério da Agricultura. Os manifestantes servidores do Ministério estendem, né, faixas com os dizeres, abre aspas, em defesa do ativismo e da gestão ambiental brasileira, fecha aspas, além de cartazes em defesa da Amazônia e da democracia. Também há pelo menos uma bandeira em menção à campanha do petista Fernando Haddad. Além da entrada do prédio, os manifestantes ocuparam uma das faixas da pista em frente ao edifício. Além de servidores da pasta, também estavam presentes funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio. A proposta de reunir meio ambiente e agricultura em uma só pasta consta no programa do presidenciável Jair Bolsonaro do PSL, que não trata como tema próprio o meio ambiente. Então esta é uma das propostas. Além da reação dos servidores do meio ambiente, o meio econômico, o meio político, né, se manifesta diante de críticas de setores de exportação do agronegócio. A equipe técnica do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, rejeita uma fusão das pastas do meio ambiente e da agricultura e descarta romper o Acordo de Paris para controle do aquecimento global. Em estudo que está sendo preparado por auxiliares do presidenciável, ressalta que os órgãos como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Renováveis, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a ICMBio,
devem estar num eventual governo na estrutura de um superministério de infraestrutura, ou se manter como pasta independente integrada ao sistema de defesa nacional. A decisão final será tomada por Bolsonaro, que espera uma redução de ministérios. Na quinta-feira, 18, em entrevista ao Jornal Nacional, o candidato disse que a junção dos ministérios não dificultaria a defesa do meio ambiente. Abre aspas. Não dificulta porque eu poderia botar uma pessoa do mesmo perfil ideológico na agricultura e no meio ambiente. O que não pode continuar acontecendo é uma briga entre os ministérios. Nas últimas semanas, no entanto, o grupo de campanha do PSL recebeu análise de especialistas em comércio exterior que prevêem dificuldades com fornecedores da Europa se um possível governo confirmar o aniquilamento do meio ambiente e sinalizar para um aumento das taxas de desmatamento na Amazônia. Desde a pré-campanha, os auxiliares de Bolsonaro já trabalhavam com a perspectiva de uma fusão. Era inviável administrativamente. Eles argumentam que a área ambiental atua em temas de infraestrutura e energia, por exemplo, sem concessão com, ou melhor, sem conexão com a agricultura. As críticas generalizadas reduziram a possibilidade da integração. Em carta à campanha, o consultor de assuntos internacionais Rubens Barbosa, ex-embaixador em Washington, alertou que a questão ambiental está interligada ao comércio do país com outros países. Ele citou a importância de manter o Brasil no Acordo de Paris, firmando em 2015 para conter o aquecimento global. O ex-diplomata ainda alertou para uma proposta de transferir a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o que desagradaria os países muçulmanos que compram carne brasileira. E contatos da campanha com Taiwan, em que causou mal-estar com os chineses. Então, Bolsonaro consegue ser indelicado pela sua boca enorme e predatória, que cria animosidades mundiais. E aí essa história do meio ambiente fica claríssima, né? Qual é a intenção de Jair Bolsonaro. Vamos lá para mais uma música e a gente já volta aqui no nosso Debates e Opiniões pelo www.radiosantosabel.com.br. Vamos lá.